Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte, em vez, caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa desta palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do terceiro capítulo, nos dá a graça de iniciarmos a leitura do quarto capítulo do Evangelho de São Marcos, que vem com o texto sobre a parábola do semeador, contada por Nosso Senhor aos discípulos, juntamente com a explicação que o próprio Senhor dá a respeito dessa parábola. E uma revelação. Aos discípulos foi dado o dom da fé e a graça de poder compreender os ensinamentos do alto, porque por meio deste dom se abre o conhecimento das coisas de Deus. Ainda muito pequenina a fé do coração dos discípulos, mas suficiente para conseguir compreender o que o Senhor lhes propõe, mais especialmente, ainda que pequenina,
A presença desse dom assegura aos discípulos a graça de poder desejarem um maior conhecimento das coisas de Deus. O dom da fé não nos assegura apenas a compreensão do mistério de Deus, mas também aguça o coração para desejar ardentemente esse conhecimento. O Senhor fala a parábola e os discípulos, na primeira oportunidade, pedem a Jesus que explique a parábola. Significa que a parábola, ela não se perdeu. Ela foi proclamada, ela encontrou lugar no coração dos discípulos, mas agora era o momento dessa palavra encontrar lugar ou estabelecer presença sobre a alma daqueles que creem no Senhor. Então, eles apresentam a Jesus o seu pedido e o Senhor começa a explicar parte por parte a parábola. Mas antes diz uma palavra que pode parecer forte, porque ela está associada não a uma exclusão da parte de Deus contra alguns daqueles que o seguem, mas por conta da afirmação que o Senhor faz de que, de fato, muitos, ouvindo, não desejarão, e dessa forma irão atuar com ainda maior hostilidade contra o Senhor, pois Jesus e seu ensinamento são um divisor de água para os corações. Os corações que não amam a Deus, mas vivem escondidos debaixo de uma cortina ou de uma impressão de amor a Deus, vão finalmente se manifestar, enquanto outros que permanecem na confusão ou então sentem o desejo de conhecer, pois trazem consigo o dom da fé, mas não conseguem entregar-se completamente, vão também aparecer para apresentar a sua ajuda, o seu pedido de ajuda. Então, a palavra de Deus, ela traz para a luz de Cristo todos aqueles que a ouvem e a acolhem, mas ao mesmo tempo aqueles que já decidiram obstinar-se contra Deus, é provável que essa mesma palavra acabe levando-os ainda mais à condenação, não porque Deus queira, mas porque mais intensa pode se tornar a obstinação. Quanto maior a clareza do Senhor, melhor a chance, digamos assim, de que uma alma, ouvindo, acolha e o siga. Mas não porque o Senhor fala com pouca clareza, é sempre por conta do dom da fé que, concedido, vai aos poucos crescendo na medida que se exercita a oração e a vivência cristã. Então, o falar do Senhor vai levando a um segmento maior da alma. Porém, tem aqueles que não só não buscam, mas, como o padre falou, podem se obstinar contra e, desse modo, vêm a se perder. Quando a palavra e o ensinamento do Senhor são feitos. Agora, é importante olharmos com atenção um detalhe. Na parábola, o Senhor não fala daqueles que deixaram de receber a semente. Todos recebem a semente. Aqueles que estão à beira do caminho, aqueles que estão no terreno pedregoso, aqueles que estão no terreno com espinhos e, por fim, aqueles que estão em terra boa. Os perigos estão sempre na condição em que se encontram. Algumas sementes caem à beira do caminho e aquela dali é uma terra compactada, estão expostas. E logo o inimigo de Deus vem levar embora aquela palavra que poderia edificar no coração daquele filho um caminho de conversão, um crescimento na fé.
O terreno pedregoso, ele tem os seus desafios, as suas provas. O Senhor mesmo fala, diante das pequenas provas que aparecem, receberam com entusiasmo, porém vão queimando no sol porque não encontram, não formam uma raiz profunda. Tem a raiz, mas não é profunda. Peçamos a Deus sobre essas duas primeiras imagens, queridos irmãos e irmãs, que nós tenhamos um coração ardente de amor, uma fé vibrante e firme, capaz de entregar a Jesus a nossa vida e tudo que nos pertence, para que não sejam os dons de Deus roubados pelo inimigo infernal nos nossos momentos de descuido, e ao mesmo tempo que o nosso coração esteja forte, que Deus possa estender sua mão sobre ele e revolver esse coração como se faz com a terra, para tirar aquilo que nela pode ser um impedimento para o crescimento da semente, pedras, raízes e enfim outras coisas mais. Senhor, dai-nos o dom da fé e revolve a terra dos nossos corações para que seja uma terra fértil, para que o entusiasmo e o vigor da palavra não se percam em nós. Depois, os outros dois exemplos, trata-se da terra boa, porém já ocupada com muitos espinhos. É interessante essa imagem, porque já tem uma ocupação. O dom da fé está ali, mas também estão outras realidades. A preocupação com a própria vida, com o próprio bem-estar, com a própria segurança, com a própria condição de saúde. Enfim, são muitas as preocupações que podem levar um filho de Deus a distanciar-se da confiança do Senhor e de uma verdadeira entrega, fazendo assim com que fique sempre sufocada essa palavra que quer transformar a vida de quem a recebe, que quer gerar fecundidade sobre o viver de quem a tem. Porém, acontece com frequência que outras realidades que ocupam o coração tomam o lugar e acabam dispersando essa mesma palavra, e ela não gera os frutos para qual foi enviada a gerar. Que bom saber que Deus fala para frutificar em nós, né, meus irmãos? Não se esqueça desse, que não é um detalhe, mas uma verdade. E por fim, aquela terra cujas preocupações, os espinheiros foram retirados. Então vem, Senhor, toma nossas preocupações, estende sua mão sobre a nossa terra e arranca os espinhos. Arranca tudo aquilo que nos sufoca, que nos impede, Senhor, de confiar em Ti, de colocar a nossa vida em Suas mãos, para que possamos, com a Tua graça, viver com dignidade e em completa confiança em Ti. Faz de nós, Senhor, uma terra fértil, limpa, sem pedras, sem espinhos, uma terra tratada, cuidada pelo agricultor e por seus servos, porque nós queremos, Senhor, estar em Suas mãos e queremos frutificar com os dons que nos destes, pois tudo confiamos em Ti e tudo esperamos de Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.